Olá, povo de Deus, olá, família do Senhor, olá, igreja de Jesus. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma semana nesse estudo bíblico, algo realmente de Deus para as nossas vidas, conhecimento do Senhor, conhecimento da sua palavra, conhecimento das virtudes do Senhor, que com certeza através desse conhecimento nós sejamos transformados, nós somos transformados para a glória do Senhor e que muitas vidas, através das nossas transformações, elas possam também conhecer a esse Jesus, conhecer as virtudes do nosso Deus e que possamos partilhar e compartilhar cada vez mais as virtudes do Senhor, principalmente no que diz respeito a vivermos essas virtudes, né? Porque conhecer as virtudes de Deus, conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus e não praticá-la é uma falta de sabedoria muito grande. E principalmente, né, você perde a oportunidade de viver o melhor do Senhor, o melhor das coisas de Deus, quando você se propõe a não conhecer a palavra do Senhor, quando você se propõe a não querer ouvir a palavra de Deus, né? Eu entendo, queridos, que a palavra de Deus, ela realmente pode transformar vidas, ela pode transformar histórias, ela pode transformar famílias, ela pode transformar tudo. Basta nós conhecermos e basta nós vivermos essa palavra. Então eu quero desde já te convidar para esse estudo bíblico, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa de maneira tremenda, né, construir em você ou até mesmo reconstruir, né, barreiras contra o mundo e que possa construir aí uma caminhada cada vez mais firme no Senhor, cada vez mais abençoada e, sobretudo, abençoadora, né? Porque as bênçãos do Senhor chegam para nós, nós precisamos compartilhar e partilhar dessas bênçãos para que sejamos também abençoadores, como bons dispenseiros da graça de Deus. Bom, eu quero convidar você nesse momento para estarmos em oração, para começarmos orando, para que essa semana seja uma semana produtiva, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana realmente que Deus fale conosco através desse estudo bíblico. Então você é nosso convidado, mas quero também te convidar a compartilhar esses vídeos para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ouvir esse estudo. Vamos orar e vamos falar com Deus? Pai, nós queremos, sobretudo, agradecer ao Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, o Teu amor é incondicional e as Suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conduz em pastos verdejantes, assim como foi a oração, o pedido, o clamor do salmista. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guiar pelas veredas da justiça e que através da Tua justiça, através da justiça do Senhor, que é o justo juiz, que nós possamos viver a cada dia, Deus, debaixo dos Seus propósitos, no centro da Tua vontade, e que o Teu amor possa fazer a diferença em nossas vidas e que através desse amor partilhado conosco, nós possamos também fazer a diferença na vida de tantas pessoas, como servos do Senhor, como instrumentos de bênção do Senhor na vida dessas pessoas. A Ti oramos desde já, agradecidos no doce, amado e poderoso nome de Jesus, nome que está sobre todo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, quero chamar aí os irmãos para estarmos hoje começando a falar sobre um texto. Hoje, ao longo dessa semana nós vamos falar apenas de um texto, que é o texto que fala do fruto, que é o texto que fala do bom fruto e também do fruto ruim. Porque a Bíblia vai dizer que a árvore boa, a boa árvore, ela vai dar bons frutos. E a árvore ruim, ela vai gerar frutos ruins, maus frutos, né? A árvore má vai gerar maus frutos. Então é muito tênue essa linha que separa talvez essas questões. E é importante que nós estejamos atentos, irmãos. Atentos a comportamento. E aí, quando eu falo comportamento, eu quero te convidar, inclusive, a olhar para dentro de si. Porque não adianta a gente olhar o comportamento apenas do outro e ali identificar tantos e tantos frutos que não são para a glória de Deus, né? Agora,
vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer um exercício de consciência, vamos fazer como se a cada dia nós temos a oportunidade de participar da mesa, de ceiar com Cristo Jesus, porque o convite que é feito na participação da mesa é: examine-se a si mesmo. E aí, quando nós nos examinamos, nós deixamos de olhar para o outro e passamos a olhar para nós, passamos a olhar para as nossas dificuldades, passamos a olhar para as nossas mazelas, passamos a olhar para os nossos pecados, passamos a olhar para aquilo que não glorifica a Deus, que ainda está em nós e que precisa ser dissipado das nossas vidas. Então, eu quero ter aí a oportunidade de ser alguém que, inclusive, né, não se coloca acima de você, né, não se coloca acima de nenhuma dessas pessoas que está nesse momento participando desse estudo bíblico, mas se coloca como alguém que é igual a você. Né? Eu tenho as minhas dificuldades tanto quanto você, eu tenho os meus sofrimentos tanto quanto você. Né? E aí, Jesus, quando esteve conosco, ele mostrou exatamente isso. Né? A Bíblia vai dizer lá em Filipenses que ele não usurpou-se ser como Deus. Isso é algo que nós precisamos olhar, sabe, com um certo carinho, um certo cuidado, com uma atenção ainda maior. Porque o próprio Jesus, né, não quis se colocar acima de ninguém. Por que nós devemos fazer isso? Por que nós, muitas vezes, fazemos isso? Nós somos seres humanos, somos iguais, e eu gostaria de convidar a você para aprendermos juntos, para crescermos juntos, né, como povo de Deus, como família do Senhor, como pessoas que estão dispostas a viver para a glória de Deus. Bom, o texto que está proposto para essa semana, ele está em Mateus 7. Mateus 7, ele vai falar exatamente disso. E aí, o início desse texto, que vai estar falando a partir do versículo 15, ele vai falar de falsos profetas. Mas eu quero chamar a tua atenção, queridos, que quando nós estamos falando de falsos profetas, existe aí sempre uma tendência às pessoas olharem apenas para um grupo de pessoas, para lideranças de igrejas, né, ou para aqueles que se dizem profetas, ou aqueles que verdadeiramente, profetizam em nome do Senhor. E profetizar em nome do Senhor é dizer aquilo que Deus falou na Bíblia. Eu olho para a Bíblia e eu falo: o que de novo Deus tem para falar conosco? Né? A gente às vezes olha para o texto que diz que viver na presença do Senhor é viver novidade de vida, e as pessoas acham que Deus vai sempre falar uma coisa nova, sempre. Deus já disse tudo que tinha para falar. A palavra de Deus sempre vai trazer algo novo. Por quê? Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra ela fala conosco, né? Mesmo sendo escrita há vários e vários anos, ela fala conosco muitas vezes fazendo a própria aplicação pessoal nos dias de hoje. E aí, talvez, quando olhamos para esse texto, a partir do versículo 15 de Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, por dentro são lobos rodeadores. E aí nós ficamos, às vezes, pensando que essas pessoas são apenas pastores, são apenas, né, as igrejas que têm seus bispos, e nós não vamos falar apenas de sacerdócio, porque o sacerdócio real, ele foi oferecido a todos nós. Sacerdócio real, nação eleita, povo santo, ou seja, povo separado. Nós estamos todos dentro dessa caixinha, todos dentro, né, dessa mesma situação, desse mesmo contexto. Ou seja, então, quando você é um servo do Senhor, seja você diácono, seja você pastor, seja você apenas um crente que as pessoas falam, né, chamam de crente nominal, seja você aquele crente que só fica no banco, né? Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui aprendendo juntos e estamos aqui crescendo juntos como servos do Senhor. Então, quando nós falamos aqui de falsos profetas, quando nós falamos aqui de lobos travestidos de ovelhas, nós estamos falando de todo mundo, de toda a igreja de Cristo, de todas as pessoas que estão nesse mesmo contexto. Então, falo de mim, falo de você, falamos de todos nós, né? Isso é importante deixar bem claro.
Irmãos, mas o que eu quero chamar a atenção são dos frutos. Os frutos, aquilo que tem ali a possibilidade de alimentar outras pessoas, de alimentar um grupo de pessoas, porque uma árvore ela tem essa possibilidade de não alimentar apenas uma ou duas pessoas, mas um grupo de pessoas, alimentar, né, tantas e quantas pessoas forem necessárias dos frutos que essa árvore tem para oferecer. Então, o texto, ele vai estar falando aqui a partir do versículo 20, ou melhor, no versículo 20 ele diz assim: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Olha o que diz o versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto é muito importante, por quê? Porque ele vai falar exatamente daquilo que Deus produz em nós, daquilo que Deus, enquanto semeador, né, que espera semear, e que a partir dessa semeadura que possa cair a semente em terreno fértil, para que essa semente venha a brotar e que venha a tornar-se uma árvore frutífera, uma árvore que dá bons frutos, né? E que essa árvore seja boa. É interessante, queridos, que Jesus, quando ele chega ao longo de um caminho, ele está num caminho, Jesus sente fome, e aí ele vai numa figueira, a figueira ali não estava produzindo fruto, e aí Jesus fala que aquela árvore deveria ser cortada, aquela árvore ali, ela deveria ser jogada ao fogo, porque a árvore que não dá fruto, ela é jogada ao fogo. E aí, queridos, Jesus ele está ali falando com um povo que é um povo agricultor, que é um povo do campo, que é um povo que conhece exatamente esse contexto. Então, quando Jesus traz esse sermão e fala com o povo dessa forma, é porque ele conhece exatamente aquilo que é de conhecimento do povo. E aí ele vai falar de uma árvore, ele vai falar de frutos, ele vai falar da boa árvore e ele vai falar da árvore má, né? A boa árvore sempre vai produzir bons frutos e a árvore má, ela sempre vai produzir maus frutos. E ao longo dessa semana nós vamos falar um pouco desses frutos, vamos falar de algumas características desses frutos, sejam eles de arrependimento, frutos de amor, frutos de justiça. E basicamente vamos também trazer à tona aqui, ou melhor, trazer aqui a nossa conversa, alguns dos frutos do Espírito Santo, que tem muito a ver com o que nós estamos falando do texto de Mateus, também bastante ligado ao texto de Gálatas. Então, que possamos estar juntos ao longo dessa semana, eu quero te fazer esse convite para que não percamos um dia desse estudo bíblico, tá? Todos os dias, às 18 horas, aqui no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Macaé. Você é nosso convidado, convide mais pessoas para estarmos juntos aqui ao longo dessa semana. Fica na paz, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.